Bom dia, bom dia, bom dia. 18º dia do nosso desafio. Que alegria nós podemos estar mais um dia juntas na presença de Deus, do Senhor. Vamos orar? Paizinho amado, querido, quero convidar o Teu Espírito Santo para fazer parte desse momento, não fazer parte, mas conduzir esse momento, Senhor. Que nós estamos retirando um pedacinho do nosso dia para poder meditar na Tua Palavra, para poder receber do Senhor um direcionamento. Eu peço, Pai, que o Senhor me esvazie de mim e que só o Senhor possa conduzir esse momento. Que sejam as palavras, Pai, do Teu Espírito Santo, que é nosso conselheiro, nosso amigo, nosso consolador. Que o Senhor sabe o que cada uma de nós precisa receber nessa manhã. O Senhor sabe o que cada uma de nós vem carregado nos nossos dias, nos nossos corações, a necessidade de cada uma. Então eu peço que com a sua individualidade, Pai, o Senhor venha nessa manhã e enche esse ambiente, essas casas que estão escutando esse devocional e o ambiente que estamos, Pai. Enche com a presença do Teu Espírito Santo. Que nós possamos ser cheias do Teu Espírito, iluminadas, Pai, pelo Teu Espírito Santo. O Senhor sabe o que cada uma de nós tem passado, Pai. Sabemos que a palavra humana não é a palavra final, o diagnóstico médico não é a palavra final. A situação que a gente vê agora não é o resultado final. O resultado final, ele vem do Teu decreto, Senhor. E nós sabemos que o Senhor pode mudar qualquer situação, qualquer diagnóstico, qualquer decisão, Pai. Um fim de um casamento, separação, um diagnóstico médico, situações financeiras, Pai, que ao nosso ver não tem saída. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. A palavra final é sua. Por isso eu te agradeço, Pai, pela tua presença, pelo teu amor, por mais um dia que o Senhor nos deu. E te peço, vem falar aos nossos corações. Que essa palavra gere transformação, Pai. Gere frutos, mas também transformação verdadeira. Que seja só o início de uma jornada que não vai parar. Na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu baixar aqui. Amém. A palavra de hoje está em Marcos, capítulo 5, versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Jesus está dizendo para você nessa manhã: não tenha medo, tão somente creia. Amiga, eu não sei qual que é a situação que você vem passando nesses dias. Eu não sei qual que é o seu gigante, qual que é o impossível que você tem enfrentado. Mas a palavra de Deus que Ele me deu hoje não diz de um Deus que não vence batalhas. Essa palavra é sobre Jesus virando para o dirigente da sinagoga, Jairo, que estava com a sua filha morta. A filha dele já tinha falecido em cima da cama da casa dele. E aí Jesus só virou e disse: não tenha medo, tão somente creia. Jairo crendo, Jesus subiu lá no quarto da menina e disse: levanta. Tô resumindo, tá? Não tô falando exatamente como está escrito na Bíblia. Mas Jesus subiu lá com Pedro, Tiago e João, olhou para a filha de Jairo que já estava morta e disse: levanta. A menina levantou, como se nada tivesse acontecido. E quem é a criança que Jesus precisa levantar hoje na sua vida? Qual é a situação que você já desistiu, que para você não tem mais jeito, mas você está diante de um Deus que não existe impossível? Qual que é a criança que Jesus precisa levantar aí no leito da sua casa hoje? Qual que é o milagre que você precisa receber? Jesus está te convidando e dizendo hoje: não tenha medo, tão somente creia. E eu acho muito linda a forma como Jesus tem trabalhado nesses 30 dias, porque ele tem conectado as mensagens
Não somente a palavra, né? Um versículo com outro, um evangelho com outro. Não. Passagens de toda a Bíblia têm sido conectadas de uma mensagem com a outra. Então, Jesus está falando muito forte no nosso coração nesses 30 dias. E quem tomar posse vai receber. Porque Ele que separou esse tempo para a gente viver juntas. E Ele está dizendo, a cada dia, eu não sei se vocês estão percebendo, a cada dia que o impossível é nada para Ele, que Ele é um Deus de promessas, que Ele é um Deus de milagres, que eu fui falando nos outros dias. E hoje, Ele trouxe a passagem que Ele levanta a filha de Jairo, que já estava morta. E o pessoal lá embaixo duvidou, riu da cara dele quando falou: por que estão chorando? Ela somente dorme. Jesus está virando para você hoje dizendo: por que está chorando? Essa situação é passageira. A criança da sua casa está somente adormecida. A situação da sua casa está somente adormecida. Sua situação financeira está somente adormecida. O seu casamento está somente adormecido. Não tenha medo. Então, somente creia. Então, Jesus vem falando no nosso coração nesses dias. Por que a gente tenta resolver tudo com a força do nosso braço, com a justiça humana? Por que a gente tenta buscar a solução em outras pessoas, sendo que Ele, que é o Deus do impossível, o Deus de milagre, o Deus de promessa, está aqui disponível pra gente, é só a gente clamar. Eu tenho orado pela sua vida todos os dias, mas você precisa fazer algo pela sua vida. Você precisa ajoelhar e clamar pro Deus do impossível mudar a sua situação. Você não pode se entregar. O que o inimigo quer que aconteça com você é você literalmente se entregue. Fale: ah, não tem mais jeito, não tem solução. E você precisa se posicionar, você precisa se levantar e falar: aqui não, na minha casa não. Na minha casa, quem comanda é o Deus do impossível. Quem dá a palavra final é o Deus do impossível. Então, assim, não existe diagnóstico médico impossível para Deus. Eu, como médica, posso te dizer, não existe nada impossível para Deus. Não existe diagnóstico médico. A palavra do médico não é a palavra final. A palavra do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, do seu sócio, a palavra, não sei qual tem sido a criança que está morta aí dentro da sua casa. A criança, eu quero dizer, qual é a situação que está morta dentro de você, que você já não acredita mais. Jesus veio te falar hoje, a palavra final é a dele. Então, tá tudo bem se sentir triste, tá tudo bem. Vou colocar uma música aqui. Tá tudo bem você se sentir fraca. Tá tudo bem você em algum momento ficar exausta. Mas Jesus está te convidando hoje e dizendo: não tenha medo. Então somente creia, a palavra final é a dele. Então, se você crê, o que ele quer dizer que nessa passagem para a gente hoje é que se a gente crê e que se a gente entregar na mão dele a nossa situação, ele vai mandar levantar. Ele vai quebrar correntes, abrir cadeias, fechar caixões. Não sei qual que tem sido a sua situação que tá por isso aqui, ó, de estourar. Mas você não tá aqui à toa. Você não tá aqui nessa manhã à toa. Debaixo do temor do Senhor, eu digo, você foi escolhida para estar aqui vivendo essas manhãs de devocional. Não foi escolhida por mim, nem você que escolheu. Ele te escolheu. Ele te separou para estar aqui nesses dias. Então, o que você precisa fazer? Como você precisa clamar? O que você precisa entregar de verdade? Falar: Deus, toma. Isso aqui não é meu mais. Eu não aguento mais. Eu te entrego. Aí você vai começar a ver a glória de Deus. Não tô prometendo que vai ser hoje, amanhã. Mas em algum momento você vai começar a ver a glória de Deus. Porque
Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus que provê quando seus olhos só veem falta. Ele é o Deus que cura quando seus olhos só veem doença. Ele é o Deus que levanta quando a depressão e a ansiedade te jogam na cama. Ele é Deus. Então, às vezes a gente busca nos nossos vícios, em pessoas, em situações, em compulsões, a solução para acalmar aquele anseio dentro da nossa alma. Mas eu venho te dizer com muita autoridade, com muita propriedade, que só Deus é capaz de acalmar a tempestade que há dentro de você. Só Deus é capaz de suprir aquele vazio, aquele buraco espiritual que você tem, que às vezes você nem sabia que era falta de Deus. Você só achou que tá ansiosa, tá depressiva, tá doente, tá esgotada. Com muita propriedade eu te digo, só Deus é capaz de preencher esse vazio. Não é seu marido, não é seus filhos, é Deus. E Deus tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Quer ver mudança? Dobra o joelho, clama, entrega nas mãos dele, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa passagem é extraordinária, é muito extraordinária, porque Jesus não tinha feito isso ainda, ele não tinha ressuscitado ninguém. Os discípulos ficaram atônitos. Você imagina Pedro com aquele temperamento explosivo e ele ficava empolgado com a cada coisa que Jesus fazia. João, que tinha muito temor. Tiago ainda, que ficava com medo dos feitos de Jesus. Eles tinham muito temor, né? E muita alegria de ver os milagres de Deus. Você imagina a cena quando Jesus levantou aquela menina morta de 12 anos. 12 ou 9, não lembro. Você imagina a cena. Você imagina a cena. Você imagina como os discípulos ficaram vendo aquilo, o poder de Deus. E eu costumo falar, gente, isso daqui não é só para te contar o que aconteceu há milhões de anos atrás. Isso aqui é para te dizer que o que aconteceu lá pode acontecer hoje na sua vida. Basta você crer e entregar. A Bíblia não é história, não é um livro de história pra gente se alegrar com o milagre das pessoas. A Bíblia é para te dizer o que Jesus é capaz de fazer hoje na sua vida. Então, qual tem sido a situação que tem te aprisionado, que tem te deixado distante de Jesus? Ele está dizendo hoje para você, não tenha medo, tão somente creia, tão somente entregue. Quero declarar hoje na sua vida que se você entregar a sua vida para Deus, se você confiar, se você perseverar na presença do Senhor, você vai parar de aplaudir o milagre dos outros e vai começar a contar os seus milagres. Porque Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que faz. Eu não tô aqui acordando todos os dias de madrugada por um Deus que eu acho que faz milagre, por um Deus que eu acho que tem solução para você. Não, eu tô aqui por amor a quem fez milagres na minha vida e vai fazer na sua também. Então, não somente para colher milagres, mas por amor, por honrar a Deus. Então, também queria te exortar nisso. Não somente busque para receber e quando receber, se afasta. Não. Busque por amor, por quem te ama, por quem morreu na cruz por você e por quem é capaz de fazer qualquer coisa, que Ele é um Deus do impossível. Então, quero declarar na sua vida que hoje, nessa manhã, do dia 18 de julho, cadeias estão sendo quebradas, correntes estão sendo quebradas na sua vida. E que se você perseverar,
você vai começar a contar milagres na sua vida. Amém? Pai, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que sonhamos. Nós te entregamos as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Socorro bem presente nas nossas vidas. Com muita fé, eu te entrego nossas vidas nas tuas mãos. O Senhor sabe o que precisa fazer, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um cântico novo. Que o Senhor nos dê forças para te clamar e nos ensine a orar, a clamar pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua quarta-feira.